Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fábia, sou psicóloga, sou pedagoga, sou professora de curso técnico em recursos humanos e este é o canal Psicologia Organizacional por Fábia. Tenho vindo aqui todas as quartas-feiras gravar vídeos distribuídos em séries. Essas séries são distribuídas em episódios para falar um pouco com você sobre o trabalho de um psicólogo organizacional e do trabalho. Ou seja, o trabalho de um psicólogo dentro de uma organização. Na primeira série, dividida em episódios, eu fiz sobre a minha vida profissional. Então, eu falei sobre a motivação, mas ilustrei com a minha vida profissional e pude mostrar para vocês um pouco dos momentos onde eu me sentia motivada, desmotivado, por quê. Falei um pouco sobre a motivação interna e externa. Na segunda série, eu falei sobre a motivação, mas num âmbito mais técnico. Então, o que é a motivação, o que é a desmotivação, quando que um colaborador e o porquê ele se sente desmotivado, como eu posso perceber que ele está desmotivado, o que eu posso fazer enquanto organização para motivar esse meu colaborador, enfim. Primeira série, segunda série, falei muito sobre motivação. Terceira série, atendendo a pedidos, eu vou falar com vocês sobre clima organizacional, que tem muito a ver também com a motivação. Afinal de contas, ninguém se sente motivado em trabalhar numa organização que tem aquele climão, aquela coisa chata, né? Ninguém tem vontade de trabalhar num lugar desse. Então, o clima organizacional nada mais é do que um retrato do momento, um retrato momentâneo da relação entre a organização e os colaboradores. É um conjunto, digamos que, de propriedades que se pode medir. Essa medida é feita através de alguns instrumentos que devem ser instrumentos usados de forma correta, porque podemos ter, se eles não forem usados de forma correta, observações ou diagnósticos errôneos. Então a gente tem que ficar muito atento. E qual é o papel de um psicólogo nesse momento, dentro de um RH, dentro de um ambiente organizacional? Eu já comentei com vocês que um psicólogo é um grande estudioso do comportamento humano. Então, ele identifica que algo não anda bem, né? Com mais facilidade. Ele consegue entender melhor que existe ali um climão pesado, algo ruim. Então, o clima organizacional nada mais é do que a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. E quando eu digo ambiente de trabalho, é a relação entre os pares, a inter-relação pessoal, né? A relação entre líderes e liderados, a relação entre o indivíduo, ou a pessoa e a empresa, a organização. Então, o clima organizacional é tudo que vai girar em torno do comportamento em relação a esse ambiente, as pessoas que estão inseridas nesse ambiente. Então, como eu estou dentro da equipe a que pertenço, enfim, dentre os pares, dentre as relações, dentre as equipes e a organização, existe uma relação. E possivelmente, dependendo do que aconteça, pode ficar aquele climão, aquela coisa ruim. E aí, o que eu proponho quando eu, como psicóloga, observo aí que existe esse climão? Eu proponho uma pesquisa de clima organizacional, que é um dos instrumentos que a gente pode usar para medir o clima organizacional dentro de uma organização. Então, essa pesquisa ela pode ser feita através de perguntas alternativas e dissertativas. Pode ter a identificação do colaborador ou não. A maioria das vezes a gente não coloca a identificação. Ou sim, depende da situação e depende do que eu, enquanto psicólogo, observei e quero diagnosticar, tá? Então, a pesquisa de clima organizacional ela é um recurso utilizado pelas organizações, mais especificamente pelo RH, para identificar o nível de satisfação dos meus colaboradores em relação a esse ambiente. Ela vai mapear aí os pontos positivos e negativos, através de algo muito importante, da perspectiva dos funcionários, que é o maior número
né, de pessoas, a perspectiva dos colaboradores. Então, o que eu acho, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo em relação a esse ambiente. Na maioria dos casos, a pesquisa é feita por meio desse questionário que eu falei. Mas existem algumas empresas aí com esse avanço tecnológico todo que a gente está fazendo, as empresas, as organizações mais modernas, que têm usado alguns softwares e soluções mais tecnológicas para essa gestão de pessoas. E isso também tem a sua funcionalidade, né? É muito bacana o envolvimento com essa tecnologia e com esse avanço todo. Por meio dessa pesquisa de clima organizacional, a gente consegue diagnosticar o que é que está acontecendo, como esses colaboradores estão se sentindo, se existe algum conflito, como é o relacionamento entre eles. Enfim, a gente consegue observar e demarcar, diagnosticar tudo o que acontece em relação a clima dentro da organização. E o clima, claro que está muito envolvido com o comportamento das pessoas, como eu me comporto, como eu me coloco, como eu me dedico, enfim, o que é que está acontecendo ali que as coisas não estão fluindo, né? Tudo isso tem grande importância. O objetivo principal de elaborar essa pesquisa de clima organizacional é identificar mesmo a satisfação ou a insatisfação dos colaboradores em relação à empresa, ao ambiente, tá? Existem aí diversos motivos pelos quais eu preciso desse diagnóstico. Eu preciso observar tudo isso por diversas situações e é indispensável que as organizações se atentem a tudo isso. Eu preciso diagnosticar isso para reter alguns talentos, eu preciso preciso dessa pesquisa para diagnosticar o turnover da minha organização, a gestão de conflitos, o que é que está acontecendo, da onde está saindo esse conflito. Então, são vários motivos, vários percalços que me fazem atuar em relação à pesquisa de clima organizacional. E o psicólogo, ele tem uma desenvoltura, ele tem técnicas, ele tem um aprendizado que facilita, por exemplo, a elaboração desse questionário, dessas perguntas, para que alcance o meu objetivo, para que vá de encontro às minhas necessidades. Nesse vídeo eu queria mesmo demarcar essa situação, o que é o clima organizacional, o que é a pesquisa de clima organizacional e qual a sua importância. No próximo vídeo eu venho contar para vocês aí numeradinho nos dedos das mãos 10 momentos que me requerem um diagnóstico e que cabe aí uma pesquisa de clima organizacional para eu detectar algumas situações, tá? Alguns resultados. Então, aguardo você no próximo vídeo para eu contar dessas 10 situações. Combinado? Antes de encerrar, quero pedir para você, não deixa de colaborar com o canal, tá? Vai lá, clica, dá um cliquezinho lá no compartilhar, no curtir. E eu peço também para que vocês se inscrevam, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir e de ver os meus vídeos, né? De participar de tudo isso. E com certeza esse canal vai ganhar força quanto mais inscritos tiverem. Então, eu conto com a colaboração de vocês. É muito bacana estar aqui apresentando todas essas facetas do psicólogo organizacional. Os vídeos não param por aí. Este é o primeiro episódio da série Clima Organizacional. E este é o canal Psicologia Organizacional por Fábia. Se você quiser conhecer um pouquinho da parte ilustrativa de motivação, vai lá no canal, lá no comecinho, assiste desde o primeiro vídeo. Você não vai se arrepender, tá bem interessante. Então, até mais, até a semana que vem e fiquem com Deus. Até mais!